Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando nossa 28ª semana de aula e hoje faremos português na apostila na página 56, onde falaremos um pouco sobre texto instrucional, que são textos que dão instrução ao leitor, como bulas de remédio, manual de instruções e receitas culinárias. Então ali diz assim: você costuma brincar em família? Uma boa maneira de descontrair e de se aproximar de seus familiares ou responsáveis é propondo uma brincadeira. Número 1, conheça a brincadeira a seguir, emplacando frases. Dificuldade nível 4, jogadores, quantas pessoas você quiser. Número 1, se estiver dentro do carro, observe as letras da placa de um veículo próximo. Digamos que elas sejam TMG. Em um avião ou trem, pense em palavras com 3 letras, como tal ou com. Tente criar uma frase engraçada que contenha palavras que começam com essas letras. Nesse caso, você poderia usar todo mundo grita, né? TMG, todo mundo grita. O primeiro jogador a criar a frase marca um ponto. Continue jogando até não conseguir mais criar frases. Desafio: escolha 2 placas e forme uma frase com 6 palavras. E o vencedor é quem conseguir pensar em mais frases de 3 palavras. Sozinho, você pode fazer esta brincadeira sozinho, mas não quebre as regras. Número 2. A brincadeira apresentada é ideal para ser realizada em que situações e localidade? 3. O texto que apresenta a brincadeira serve para informar o leitor que existem brincadeiras realizadas dentro de carros, ensinar o leitor como brincar ou apresentar ao leitor diversas brincadeiras com placas de carro. 4. Qual é o título da brincadeira? A número 5, que relação o título estabelece com a brincadeira? Então, olhem o título e, de acordo com o título, qual é a relação entre título e brincadeira? 6. Que materiais são necessários para realizar a brincadeira? 7. Qual é o objetivo da brincadeira? 8. Quantos jogadores são necessários para brincar? 9. É possível realizar a brincadeira sozinho? 10. O nível de dificuldade da brincadeira é alto ou baixo e como você chegou a essa resposta? 11. É possível aumentar esse nível de dificuldade? Se sim, de que forma? 12. Nessa brincadeira, cada jogador tem a sua vez de brincar ou todos jogam ao mesmo tempo? Justifique a sua resposta transcrevendo um trecho das instruções. 13. Como é definido o vencedor da brincadeira? 14. Releia este trecho das instruções. Número 1. Se estiver dentro do carro, observe as letras da placa de um veículo próximo. Digamos que elas sejam TMG. Em um avião ou trem, pense em palavras de 3 letras. Porque o jogador que estiver em um avião ou trem deve pensar em placas de 3 letras. É meio óbvio. Olha lá, tentem pensar. 15. Cada quadro das instruções apresenta um subtítulo. Ligue os subtítulos às informações que apresentam. Então, olha ali os subtítulos e as indicações, e aí vocês vão ligar de acordo com as indicações corretas, tá? A professora não vai fazer a leitura para que vocês possam realizar um pouco da leitura, e aí aproveitando já para ligar. 16. Por que aparecem os números 1, 2 e 3 nos parágrafos que explicam a brincadeira? 17. As instruções seriam as mesmas se a ordem desses números fosse trocada? Justifique a sua resposta. E ali, o objetivo do texto instrucional é ensinar o leitor a realizar algo, uma brincadeira, um jogo, uma receita culinária ou até mesmo como utilizar algum objeto. Em geral, esse texto apresenta os materiais necessários e as instruções de realização junto de um passo a passo numerado. Ainda na página 59 tem ali verbo imperativo, onde a professora fez um resumo com algumas explicações. Vou fazer a leitura para vocês e aí nós daremos sequência em algumas atividades.
Verbo imperativo indica ordem, orientação, aviso, solicitação, entre outros. Os verbos terminados em ar, no imperativo, terminam em a, e, emos, ai, ei. Por exemplo, pesca tu, pesque você, pesquemo nós, pescai vós, pesquem vocês. Os verbos terminados em er, no imperativo, terminam em e, a, amos, ei, am. Por exemplo, come tu, coma você, comamos nós, comei vós, comam vocês. Os verbos terminados em ir, no imperativo, terminam em e, a, amos e am. Por exemplo, parte tu, parta você, partamos nós, parti vós, partam vocês. Então, verbo imperativo, atividade número 1, leia atentamente a frase abaixo. Observe os carros que passam por aí e crie frases para se divertir. Letra A. As palavras em destaque, observe e crie. São adjetivos, verbos ou substantivos? B. Essas palavras expressam uma instrução, um aviso ou uma sugestão? 2. Sublinhe no texto da brincadeira outras formas verbais que tenham a intenção de instruir. Depois, transcreva-as abaixo. Então, pense, entre, faça, são palavrinhas que demonstram, então, uma instrução. São esses tipos de palavras que vocês têm que encontrar lá no texto, tá? 3. Observe as formas verbais no modo imperativo e relacione as colunas considerando o sentido que as frases expressam. Então, ali tem várias frases, elas podem estar expressando um pedido, uma ordem ou uma instrução. Vocês vão numerar de acordo com essas ordens, tá? Pedido, ordem ou instrução. Verbo imperativo, afirmativo e negativo. Então, é bem importante prestar atenção nas frases, tentando identificar frases afirmativas e negativas. Número 4, releia outro trecho das instruções da brincadeira. Sozinho? Você pode fazer essa brincadeira sozinho, mas não quebre as regras. Letra A. Qual forma verbal expressa uma ordem? Tem uma palavrinha ali que expressa a ordem. Que palavra é essa? B. A ordem expressa é para realizar algo ou não realizar algo? Para dar uma ordem, fazer um pedido ou apresentar uma instrução, é possível utilizar o imperativo afirmativo, quebre, faça, mexa, ou o negativo, não quebre, não faça, não mexa. Observe alguns exemplos. Então, ali, imperativo afirmativo, lave sua roupa com sabão neutro. No negativo, não lave sua roupa com sabão neutro. Número 5. Flexione os verbos indicados no final de cada frase para o modelo imperativo, afirmativo. Afirmativo, olhe lá. Letra A, alguma coisa, um pedaço de papel para mim, pegar. Quando eu pego esse verbo pegar e mudo para o imperativo afirmativo, então é pegue um pedaço de papel para mim. É isso que vocês vão fazer, então, nas próximas atividades. Número 6. Agora flexione os verbos indicados no final de cada frase para o modo imperativo negativo. Então, na letra A, alguma coisa, comigo agora, e aí tem o verbo no final, falar. Se eu vou mudar para o negativo, vai ficar, por exemplo, não fale comigo agora. Então, é isso que vocês vão fazer nas demais atividades, tá? Número 7. Relacione os imperativos às frases correspondentes. Então, tem ali letra A para o imperativo afirmativo e B para o imperativo negativo. Vocês vão fazer a leitura das frases, identificando quais são negativas e quais são afirmativas, tá? Página 62. Forma nominal do infinitivo. Então, a professora vai deixar aqui uma explicação para vocês, para a gente dar continuidade nas próximas atividades. Os verbos no infinitivo equivalem a um substantivo. Quando isso acontece, trata-se da forma nominal do verbo. A forma verbal, que é o próprio nome do verbo, como geralmente encontramos no dicionário, é chamado de infinitivo.
As formas nominais podem terminar em ar na primeira pessoa, er na segunda pessoa, ir na terceira pessoa. Por exemplo, o andar de João é esquisito. Aprender é essencial para a vida. Rir é o melhor remédio. Voltando na página 62, atividade número 8, leia mais uma instrução de brincadeira. Adivinhe quem é. Você vai precisar de lápis e papel. Número 1. Escrevam nomes de personagens nos papéis. Cada jogador tira um papelzinho. 2. Depois, cada participante deve fazer perguntas para descobrir quem são os personagens sorteados. Faça perguntas que só podem ter como resposta sim ou não, como por exemplo, é um bicho? É grande? Etc. Quem acertar será o próximo a sortear um papelzinho. Lembrando que devem ser feitas perguntas que só podem ser respondidas com sim ou com não, tá? Letra A. Quais são os materiais necessários para realizar a brincadeira? B. A brincadeira pode ser realizada somente com uma pessoa? C. Há vencedores nessa brincadeira? 9. Releia o segundo passo da instrução da brincadeira. Faça perguntas que só podem ter como resposta sim ou não, como por exemplo, é um bicho? É grande? Etc. Quem acertar será o próximo a sortear um papelzinho. Letra A. No trecho, há apenas um verbo no modo imperativo. Qual? Que indica uma orientação, uma ordem, tá? B. Essa forma verbal está no modo imperativo, porque apresenta um pedido ou transmite uma instrução. 10. Agora releia essa parte da instrução. Quem acertar será o próximo a sortear um papelzinho. As palavras em destaque são verbos do modo imperativo ou são verbos com terminação em ar. Olhem ali as palavras em destaque. 11. Observe como o infinitivo se comporta nesta frase. Acertar será sempre preciso para crescer. Letra A. Qual das expressões a seguir poderia substituir o verbo acertar sem mudar o sentido original? Então, olha lá. O acerto ou certamente? B. O verbo acertar na frase tem o mesmo sentido que um adjetivo, um substantivo ou um advérbio. 12. Observe os substantivos do quadro e nas frases insira a forma nominal de um verbo equivalente. Observe o exemplo. Então, ali, tem leitura, estudo, caminhada e fala. Essas palavrinhas que estão no quadro são substantivos. Vocês vão pegar esses substantivos, vão transformar na forma nominal, com ar, er ou ir, e colocar ali de acordo com a frase correta. Então, por exemplo, letra A, caminhar faz bem à saúde. Ali no quadro tinha caminhada. Então, vocês têm que substituir caminhada por um verbo. Nesse caso, caminhar, tá? Na página 64, está pedindo para a gente dar uma continuação para aquela história do começo da unidade da megera domada. O que a gente vai fazer? Não vamos dar essa continuação a princípio, porque depois da continuação da história, está pedindo para a gente montar uma peça teatral com a turma toda sendo dividida em o ator principal, os outros personagens, o diretor da peça e todas as pessoas que fazem parte, então, de uma cena de teatro. Como isso não é possível, até porque tem que ter ensaios, falas e tudo mais, e nós precisamos estar na escola, nós não faremos a página 64, 65 e 66. Se vocês quiserem ler as orientações ali, podem fazer a leitura. Eu até peço para que vocês coloquem nessas 3 páginas, que nós não faremos a princípio. Caso a gente volte ainda no terceiro bimestre, se der tempo, faremos um teatro. Caso não dê tempo, infelizmente nós vamos ter que pular essas páginas, ok? Então, em português, por hoje é só, pessoal.
Beijos para vocês. Qualquer dúvida, a professora estará à disposição.